Bom dia, turma. Então, seguindo o nosso conteúdo de assistência farmacêutica, o tema de hoje é cuidado farmacêutico ao paciente diabético. Essa apresentação vai abordar, além das características dessa síndrome, também a questão do diagnóstico e as principais terapias utilizadas no controle da diabetes. Então, a diabetes é uma síndrome metabólica caracterizada por deficiência de insulina, que pode ser absoluta ou relativa. Absoluta no caso de diabéticos já insulino-dependentes, né? Ou relativo àqueles que ainda têm o pâncreas funcionante. Então, a diabetes pode se dar devido a uma secreção deficiente de insulina pelo pâncreas ou a resistência insulínica, que ela não consegue agir e colocar a glicose para dentro das células. Então, ela se caracteriza por uma glicemia aumentada de forma crônica no sangue. Ela tem uma enorme relevância em termos de pessoas acometidas, né? 8,1% da população brasileira sofre de diabetes. Em cada duas das pessoas com essa síndrome não sabe que possui a doença. Aqui o mapa brasileiro em relação ao percentual de diabetes. Esses dados da Vigitel, eles são feitos por inquérito telefônico. E nós podemos ver aqui que Porto Alegre está dentro da média brasileira, então de 8,5%. A maior média é 10,4% no Rio de Janeiro e a menor, Boa Vista, em Roraima. Eu apresento a vocês esse documento, que ele é produzido pela Sociedade Brasileira de Diabetes, que são as diretrizes para tratamento da diabetes. A última é a 2019-2020. A cada 2 anos, então, são publicadas novas diretrizes com atualidades, né, com as atualizações científicas no campo da diabetes. É feita, então, por especialistas na área e ela é organizada de forma que apresenta os princípios básicos da diabetes, rastreamento e prevenção, as mudanças no estilo de vida que são importantes para o tratamento da diabetes, tratamento farmacológico, cirúrgico, o tratamento quando for associado a outras comorbidades, além da avaliação e manejo do diabetes na gestação, o manejo da diabetes se tiver uma comorbidade crônica presente nesse paciente. Então, só para retomar, nós já sabemos, né, que a cada vez que o alimento entra, né, ingerimos um alimento, aumenta a taxa de glicose, que faz com que as células betas pancreáticas produzam insulina e faz com que o fígado absorva a glicose e armazene na forma de glicogênio. De modo contrário, se a glicose estiver baixa na corrente sanguínea, vai estimular as células alfa a produzir glucagon, que quebra esse glicogênio e libera glicose para a corrente sanguínea. Os defeitos nesse metabolismo que estão presentes no diabético tipo 2, né, é uma secreção deficiente de insulina pelo pâncreas, que vai levar à hipoglicemia. Também ele pode ter uma captação de glicose diminuída pelo músculo ou pelo tecido adiposo, ou ele pode ter uma produção hepática de glicose aumentada. Isso vai levar a um quadro, quando for manifesto os sintomas, né, de polidispepsia, poliúria, formigamento das mãos e pés, visão embaçada, polifagia, perda abrupta de peso, cansaço, que são aqueles sintomas que nós já sabemos característicos da diabetes. Muitas vezes o sintoma não se faz presente, né? E os testes para diagnóstico adotados pela Sociedade Brasileira de Diabetes é a glicose ao jejum, que caracteriza a diabetes se for maior que 126, o teste oral de tolerância à glicose, se for maior de 200, e o teste da hemoglobina glicada,
que é muito importante tanto para o diagnóstico quanto o monitoramento da terapia, ele tem que estar menor que 6,5. Para caracterizar a diabetes, então, deve ser repetido os testes, né? Principalmente se o paciente não apresentar os sintomas característicos da diabetes. O diabetes gestacional, os critérios adotados pela Sociedade Brasileira de Diabetes estão apresentados nesse quadro, que eu tirei das diretrizes brasileiras de diabetes, né? Então, deve ser feita já na primeira consulta de pré-natal uma avaliação se essa paciente já tinha um diabetes mellitus prévia ou diagnosticada ou não. Então, na verdade, a dosagem de glicemia de jejum é recomendada a todas as mulheres na primeira consulta do pré-natal. Então, o diagnóstico se dá toda mulher com glicemia de jejum maior que 92 miligrama por decilitro diabetes mellitus gestacional e tem que fazer o teste oral de tolerância à glicose para confirmar esse diagnóstico. Os tipos de diabetes também já é bem conhecido nosso. Nós temos a tipo 1, que ela inicia de forma abrupta na infância ou na adolescência. O paciente, nesse caso, frequentemente ele é magro. É uma prevalência menor em relação aos casos de diabetes, representa 5 a 10% dos casos de diabetes. E ela se dá por uma destruição imunológica das células beta pancreática dos indivíduos. A do tipo 2, ela geralmente se manifesta acima dos 35 anos, o paciente é obeso, tem uma predisposição genética acentuada e ela se dá por uma produção insuficiente de insulina ou, ao que nós já falamos, a resistência insulínica. A diabetes gestacional, ela é alguma intolerância à glicose que foi diagnosticada pela primeira vez durante a gestação. Da mesma forma que a diabetes mellitus tipo 2, ela é associada tanto à resistência insulínica quanto a uma redução das células betas em produzir insulina. Esse tipo de diabetes ela pode ou não persistir após o parto. Então, em 2009, outro documento que eu vou apresentar é um documento lançado pelo Ministério da Saúde, que é o Consenso sobre a Diabetes Gestacional. Esse documento foi produzido em uma parceria da Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde do Brasil, além da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, também foram especialistas na área que atuam no cuidado da gestante com diabetes e propõem os meios terapêuticos baseados em evidências científicas. Ele é dividido em 6 capítulos. O primeiro fala da importância do tratamento da diabetes na gestação, orientações que devemos dar para a gestante, orientações gerais a todos os profissionais da saúde. Então, é importante ler esse documento se vocês forem trabalhar com pacientes diabéticas gestantes. Então, também falo do tratamento não farmacológico, que a principal abordagem é dieta e exercício físico, pois o monitoramento da glicose, o tratamento medicamentoso e a conduta pós-parto. Vamos falar agora um pouco dos riscos para a mãe e para o feto, né, quando ocorre diabetes durante a gestação. O desenvolvimento do bebê de mães diabéticas, se elas controlarem bem a glicemia, é igual o de crianças normais. Mas se o diabetes dessa paciente for mal controlado, pode resultar em anormalidades
no desenvolvimento da criança, do neonato, e ainda alterações que serão manifestadas na fase adulta dessa criança. A mãe também vai sofrer consequências como aumento excessivo do peso durante a gestação, pré-eclâmpsia, pode gerar também uma hipertensão gestacional, uma síndrome metabólica. Pode ocasionar essa síndrome e essa diabetes, manter, então, como a gente falou, após o parto, ela pode manter ou não, mas ela acarreta esse risco de gerar, então, e permanecer essa diabetes. Quanto ao feto, ele vai ser grande para a idade gestacional, pode produzir cardiomiopatias, traumatismos de ombro, fraturas, pode ocorrer que o feto não sobreviva, né? Ainda a proporção corporal pode estar alterada, por exemplo, aumentar a circunferência de ombros, a razão cabeça-ombro, isso devido ao peso aumentado dessa criança. O recém-nascido pode ter uma síndrome de desconforto respiratório e uma insuficiência pulmonar. Logo após o parto, ele pode ter hipoglicemia, além de anormalidades congênitas. Essa criança que a mãe teve diabetes na gestação também pode ter obesidade no futuro, né? Diabetes mellitus tipo 2, uma predisposição, a diabetes e a síndromes metabólicas em gerais. Os fatores de risco para a mãe desenvolver diabetes gestacional: aquelas mães hipertensas têm um risco maior, as mães que têm diabetes já na família, aumento de peso exagerado na gestação, obesidade, antecedentes já de ter tido numa primeira gestação diabetes gestacional, óbito fetal numa gestação anterior, além de outros fatores que podem influenciar diretamente para o desenvolvimento da diabetes gestacional. Então, o tratamento da diabetes é baseado em dieta, exercício físico, né? E o tratamento farmacológico. As metas terapêuticas são manter os níveis glicêmicos próximos à normalidade, tentar controlar a hemoglobina glicada menos que 7%. Claro que pode ser mais flexível em pacientes que tenha, por exemplo, episódios de hipoglicemia grave. Pode flexibilizar mais essas metas. Aquele paciente que tem uma expectativa de vida curta, aqueles pacientes que apresentam complicações micro e macrovasculares, comorbidades graves, né? Ou que tem diabetes há muito tempo que não consegue controlar, apesar de todas as medidas tomadas. Outras metas é fazer com que esse paciente abandone o tabagismo, se ele for fumante, controle o peso, controle o colesterol, triglicerídeo, né, hipertensão, para que consiga prevenir as complicações micro e macrovasculares e também complicações de longo prazo, como a retinopatia e a neuropatia diabética. Bom, mas para atingir essa meta também é preciso colaboração do paciente. Esse paciente primeiro tem que saber que tem diabetes. Lembra que a gente falou que 1 em cada 2 não sabe que tem essa síndrome. O paciente deve ser avaliado e receber uma orientação adequada. Além disso, ele tem que compreender e aceitar o tratamento e ter condições de acesso ao tratamento. Tá? Então, só com essas condições é que a gente vai conseguir alcançar as metas terapêuticas. Em relação aos tratamentos não farmacológicos, eles são centrados, como eu falei, na dieta e no exercício físico. Então, todas as pessoas com diabetes, ela deve ser orientada para a importância da adoção de medidas para mudar o seu estilo de vida,
manter uma alimentação adequada, fazer uma atividade física regular, evitar o fumo, excesso de álcool e estabelecer metas para controlar o peso se esse paciente for obeso. Então, a atividade física tem que ser uma atividade prazerosa, principalmente para aqueles pacientes que são refratários a fazer qualquer atividade física. Antes de qualquer exercício aeróbico, ele tem que avaliar as suas condições cardiovasculares, né? Ir a um cardiologista, ver se ele tá tudo certo, né? Com a pressão arterial, com as suas condições, então, cardiovasculares, para não apresentar nenhum risco adicional a esse paciente. Também os episódios de hipoglicemia têm que estar controlado, então é muito comum no início da terapia, dependendo do hipoglicemiante utilizado, que ocorra hipoglicemia. Tá? Então tem que estar bem estabilizada essas crises hipoglicêmicas para que esse paciente possa ser orientado a praticar uma atividade física. O ideal é que ele faça acompanhamento com um educador físico. Tá? A dieta, o ideal é que esse paciente tenha horários regulares para a refeição, que ele fracione a dieta, que não pule refeições, né? Para que não tenha também aqueles episódios de hipoglicemia, tá? E para que controle de forma mais rígida o seu nível de glicose sanguínea. Então, a dieta, além dela ter já comprovado uma ação na hemoglobina glicada, ela também ajuda na perda de peso e isso diminui o risco desse paciente. Então, o ideal é que seja uma dieta pobre em gordura e rica em fibras e que se cuide o índice glicêmico dos alimentos. O índice glicêmico é um indicador da velocidade com que o alimento vai aumentar o nível de açúcar no sangue. Então, é ideal que se trabalhe com alimentos de baixo índice glicêmico. Os alimentos com alto índice glicêmico, eles provocam um rápido aumento dos níveis de açúcar no sangue. E isso pode afetar diretamente ao controle da glicemia desse paciente. Então, eu apresento aqui propositalmente um dos exemplos de um alimento, né, que é a batata doce, que é um carboidrato complexo de baixo índice glicêmico, mas que a forma de preparo influencia nesse índice glicêmico dele. Então, um estudo que avaliou o impacto do processamento dos alimentos nesse índice comprovou, né, que depende, então, da forma de preparo. E um dos alimentos desse estudo foi a batata doce, tá? Que ela ultimamente tem sido bem falada, né, por conta que ela é a preferida para substituição de outros carboidratos, né, com elevado índice glicêmico. Mas tem que cuidar que, no caso, ela só tem um baixo índice glicêmico se ela for cozida. Se ela for assada, por exemplo, que fica mais de hora no forno, altera a constituição dela e faz com que ela seja, então, um carboidrato de alto índice glicêmico. Esse artigo de revisão, ele fala sobre o papel do índice glicêmico e da carga glicêmica no controle do diabetes tipo 2 e coloca que atualmente, né, com base na literatura que eles revisaram, indicam que incorporar o controle do índice glicêmico no planejamento da dieta do paciente contribui muito para a melhora. Ele pode reduzir, inclusive, de 0,39 a meio pontos percentuais na hemoglobina glicosilada. Então, além essas alterações na mudança do estilo de vida do paciente, se não conseguir o controle adequado, vai ser introduzido, então, o tratamento farmacológico. O ideal é esperar, então, 3 meses com essas medidas não farmacológicas para iniciar o tratamento farmacológico. E o fármaco inicial que o médico usa é a metformina, tá? A gente já vai ver na sequência sobre esse fármaco. Mas primeiro
vamos ver os 6 grupos de fármacos que temos atualmente para o controle da glicose. Então, primeiro, os sensibilizadores da insulina, que eles reduzem a produção de glicose no fígado e a resistência periférica à insulina. Os inibidores da alfa-glucosidase, que retardam a absorção de carboidratos no trato gastrointestinal. Tem aqueles que estimulam a produção de insulina pelo pâncreas e todos eles ajudam a reduzir a glicemia sanguínea. Esses são os grupos mais antigos que nós temos para controle, então, do diabetes. E desde 2007, nós temos esses 3 grupos, assim, que são relativamente novos, foram introduzidos, então, na terapia há 13 anos, né? Foi em 2007, que começaram a surgir esses novos grupos de fármacos para o controle do diabetes. Então, primeiro, nós temos os antagonistas da DDP4. Essa é uma enzima que ela degrada, né, o GLP-1, que é um hormônio. Esse hormônio ele é produzido no intestino e ele faz com que aumente a secreção de insulina e diminua a secreção de glucagon pelo pâncreas. Então, ele faz esse estímulo no pâncreas. Ele é liberado após a refeição, né? E aí que ele faz esse estímulo na produção de insulina. Só que ele é degradado por essa enzima, ele dura muito pouco tempo, né, no organismo, e ele é degradado logo por essa enzima. Então, tem algumas substâncias que impedem, né, são antagonistas dessa enzima e dessa forma faz com que ele dure muito mais tempo, né, o GLP, e ele possa exercer a ação dele de estimular a produção de insulina por muito mais tempo. Por esse mesmo mecanismo, né, surgiram também fármacos agonistas do receptor do GLP-1, que é esse mesmo hormônio, e surgiram, então, análogos do GLP-1, então com estrutura peptídeos de estrutura muito parecida ao GLP-1, que vão ter essa ação, então, aumentar a produção de insulina e diminuir a produção de glucagon. São chamados incretinomiméticos. Temos também aqueles inibidores desse cotransportador renal da glicose, que esse transportador é responsável pela reabsorção de glicose no rim. Então, faz com que aumente a glicosúria, né? A eliminação de glicose na urina. Então, é outro grupo de fármacos. Aqui eu deixei um quadro, então, que explica o mecanismo de ação que acabamos de ver aqui no slide, só que aqui está um resumo de forma escrita e com um exemplo dos representantes da classe. Mas agora a gente vai ver cada um dos principais pontos em relação à terapia farmacológica com esses fármacos. Bom, a diabetes ela tem um caráter progressivo. Então, é comum a associação de mais de um fármaco para que se consiga o controle glicêmico do paciente. Então, a combinação de mais de um agente antidiabético faz com que ocorra uma queda adicional da glicemia, tá? Então, geralmente se espera 3 meses para adicionar um segundo fármaco, tá? Mas já pode, o clínico, de repente, ele pode escolher 1 a 2 meses antes, caso ele não tenha obtido uma resposta satisfatória com o primeiro fármaco, que, como eu falei, a grande maioria das diretrizes preconiza que o primeiro fármaco introduzido no tratamento seja a metformina. Então, a metformina, ela é disponível no SUS, ela faz parte do grupo chamado biguanidas, que são sensibilizadores da insulina, ou seja, diminui a resistência insulínica no músculo, no tecido adiposo, no fígado. Também vai atuar no fígado, diminuindo a produção hepática de glicose. E ao contrário das sulfonilureias, né?
ela não estimula a secreção da insulina. Então, esse fármaco reduz a hiperglicemia sem, na verdade, causar acidentes hipoglicêmicos. Então, uma vantagem desse fármaco é que ele não tem risco de hipoglicemia. Outra vantagem é que ele já tem uma vasta experiência clínica com o uso desse fármaco, então ele é relativamente seguro e o clínico sabe em que situações deve ou não utilizar esse fármaco, né, devido a essa grande experiência já com o uso desse medicamento. Eles são geralmente bem tolerados, eles conseguem reduzir de 1 a 1,5% na hemoglobina glicada. Além disso, conseguem diminuir triglicerídeos, o LDL e um aumento no HDL. Isso faz com que ele também seja possível uma redução dos eventos cardiovasculares. Além disso, a metformina ela tem ação neutra sobre o peso. Então, ela não aumenta o peso, como no caso das sulfonilureias, que seria a principal representante é a glibenclamida. Então, esse fármaco é a primeira escolha para o tratamento de paciente diabético tipo 2 obeso. Então, tem alguns efeitos colaterais desse fármaco, né? Principalmente eu falo na metformina, porque a metformina que é disponibilizada pelo SUS, tá? O principal problema é diarreia, náusea, tontura, vômito, dispepsia e flatulência. Então, são todos sintomas gastrointestinais. Eles são frequentes, mas podem melhorar com o passar do tempo. E para prevenir que ocorra esses sintomas, pode ser, o clínico vai iniciar com doses única baixa ou 2 vezes ao dia. E se não apresentar esses efeitos gastrointestinal, é que ele vai aumentar, né, a dose. Agora, se apresentar efeitos, a dose vai ser ou diminuída ou em outro momento fazer outra tentativa de aumentar, porque ela pode melhorar com o tempo, tá? Esses sintomas eles vão reduzir com o passar do tempo. Então, se espera para aumentar a dose entre 5 a 7 dias para ver como foi a primeira semana do paciente com esse medicamento. Outra questão é recomendar que ele ingira junto ou após as refeições para prevenir esse tipo de sintomas. Também tem sido recomendado o uso de formulação prolongada do metformina. Formulação com ação prolongada, tá? Esqueci uma. Bom, as glitazonas, elas também são sensibilizadores da insulina, assim como as biguanidas. Então, diminui a resistência insulínica e também atuam no fígado, diminuindo a produção hepática de glicose. O representante da classe que nós temos no Brasil é a pioglitazona. E as sulfonilureias, então, outro grupo importante, porque nós temos disponível no Sistema Único de Saúde. Então, basicamente no SUS, é a metformina, do grupo das biguanidas, e a glibenclamida, do grupo das sulfonilureias. Tá? Esse aqui também reduz entre 1 e 1,5 pontos percentuais na hemoglobina glicada. Então, é a primeira escolha para pacientes diabéticos não obeso, porque ele pode aumentar o peso, né, do paciente. 25% dos pacientes conseguem um controle com monoterapia da glibenclamida. E o bom é que é só uma dose única matinal e o efeito dura por 24 horas. Nós temos as sulfonilureias de primeira geração, que o representante é a cloropropamida, que atualmente está em desuso porque a meia-vida dela era muito longa e tinha um risco altíssimo de hipoglicemia. Depois veio a de segunda geração, que é a glibenclamida, que tem risco de hipoglicemia, né, mas bem menor do que a cloropropamida.
e as de meia-vida mais curto, que ainda o risco é menor de hipoglicemia. Então, comparado com a metformina, tem um maior risco de hipoglicemia. Nesse caso, a meta que a gente falou lá antes, a meta terapêutica, lembra? Que seria, por exemplo, a hemoglobina glicada menor que 7, se o paciente tem um risco acentuado de crises hipoglicêmicas, essa meta pode ser mais flexível um pouco até conseguir controlar as crises de hipoglicemia. Outra desvantagem é que esse fármaco tem uma falência secundária do efeito, parece ser um pouco maior do que de outros fármacos, que também, na verdade, os hipoglicemiantes, muitos deles apresentam esse problema de falência secundária, né? Então, o efeito diminui com a evolução da doença. Então, aqui é o risco de hiperglicemia, desculpa. Então, também eles são contraindicados em paciente com insuficiência renal crônica e tem que ter um maior cuidado em idosos. Então seria isso. O principal é o risco de hipoglicemia, a falência secundária do efeito, que diminui o efeito com a evolução da doença. Ficou ruim essa frase. Que ele é contraindicado em insuficiência renal crônica e que tem que ter um maior cuidado em idosos devido a principalmente esse efeito de hipoglicemia, questão da queda em idosos, né? Que vai causar todo aquele mal-estar, então, resultante da hipoglicemia. Esse fármaco não deve ser administrado durante a gravidez e não utilizar na amamentação. Então, o paciente deve ser instruído, né, a reconhecer os sintomas da hipoglicemia e o que ele faz no momento, então, que ele apresentar esses sintomas. As glinidinas, que também são secretores da insulina, assim como as sulfonilureias, esse último grupo que a gente apresentou, ou seja, agem estimulando as células beta pancreática a aumentar a produção da insulina. Mas eles atuam em sítios de ligação diferente das sulfonilureias. Eles devem ser utilizados antes das refeições para reduzir a glicemia pós-prandial. Eles podem aumentar o peso do paciente. E a hipoglicemia também acontece, mas é menor que o grupo anterior. Os inibidores da alfa-glicosidase, que retardam a absorção de carboidratos, né? Reduzem a absorção. Na verdade, eles são utilizados como adjuvantes, né, com outras terapias, tá? Ele não substitui os outros hipoglicemiantes, mas com o uso associado pode ter um efeito adicional, então, no controle da glicemia do paciente. Por ele agir no trato gastrointestinal, também ele causa efeitos adversos em nível de trato gastrointestinal, como flatulência, diarreia e dor abdominal. Ela é só ativa se administrada via oral antes das refeições, já que ela inibe, né, a absorção do carboidrato oriundo, então, da alimentação do paciente. E agora, eu vou apresentar os grupos mais atuais, então, de medicamentos usados no controle da diabetes. Então, como eu já falei lá no início, naturalmente, né, quando a gente se alimenta, o intestino libera esse hormônio GLP-1, que estimula o pâncreas a produzir insulina e colocar a glicose para dentro das células. E, ao mesmo tempo, esse GLP-1 inibe a síntese do glucagon. Só que esse GLP-1 natural, ele é degradado em minutos, né, por essa enzima. E é baseado nesse mecanismo que eu vou apresentar agora esses dois grupos de medicamento. Então, como eu falei,
que são os agonistas do receptor GLP-1, que basicamente eles são análogos, né, peptídeos análogos ao GLP-1. E temos os fármacos, então, que agem inibindo essa enzima, tá? Esses aqui são via subcutânea, tá? E esses aqui agem de forma oral. Então, os inibidores da enzima que destrói, então, o GLP-1. Os representantes que nós temos no Brasil são esses 4, tá? O preço é variável, né? E então eles agem via oral. São muito eficientes, então, para o controle da glicose sanguínea, embora o tratamento seja mais caro, né, oneroso para o paciente dos que é apresentado anteriormente, e esse tipo de medicamento, essa classe, não é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde. Então, depende, né, do sistema de saúde que esse paciente utiliza. Agora, outro grupo de fármacos, que são aqueles homólogos, né, ao GLP-1, são a liraglutida, que surgiu em 2011. No Brasil, foi o primeiro registrado no Brasil, a liraglutida, que hoje nós temos o Victoza e o Saxenda. Ele tem uma homologia de 97% em relação ao GLP-1. Desculpa. Na verdade, a homologia varia entre 50% e 97% de homologia em relação ao GLP-1 humano. Os em vermelho, que eu deixei em vermelho, é que nós não temos disponível comercialmente no Brasil, tá? Então, esses 4 aqui é que atualmente a gente tem no Brasil, tá? Um deles, esse Ozempic, inclusive, o registro é agora desse ano, tá? Agora na metade do ano de 2020. Então, eles agem da mesma maneira que as incretinas naturais, liberada no intestino. Então, após a ingestão do alimento, então, né, vai estimular o pâncreas a produzir insulina e reduzir a produção de glucagon. Aqui eu só trouxe para ilustrar para vocês quando foi o lançamento da liraglutida, que foi em 2011. Ela foi anunciada em vários canais de comunicação. Um deles ele foi capa da revista Veja. Então, o medicamento atualmente, né, quando ele começou, ele era para controle do diabetes, mas logo ele foi autorizado também e registrado na Anvisa para controle da obesidade, tá? Então, eu trouxe o exemplo aqui do Saxenda, ele também, nós temos o Victoza no Brasil, né? O Saxenda é indicado para associação, em associação com uma dieta hipocalórica e junto com o aumento do exercício físico para tentar controlar o peso dos pacientes com obesidade. Ele regulariza o apetite e faz com que o paciente, então, ingira uma menor quantidade de alimentos, tá? Ele é fornecido em canetas preenchidas, né? Com um sistema de dispensação que ele dispensa doses de 0,6 miligramas, 1,2, 1,8, é que vai, na verdade, o paciente ele vai aumentando a dose com o passar das semanas. Tá? E agora o último grupo de medicamentos que a gente vai ver é aquele que eu falei que age no rim, na reabsorção da glicose. Então, em indivíduos saudáveis, toda a glicose filtrada ela é reabsorvida para a corrente sanguínea. A glicosúria, ou seja, a excreção de glicose na urina, ela só ocorre se a carga de glicose para o túbulo renal vai exceder a capacidade de reabsorção do rim, né, das células tubulares. Então, quase toda a glicose é reabsorvida de volta para o sangue devido a esse transportador, né? SGLT2. 90% é esse transportador que é responsável
pela reabsorção da glicose. Os fármacos, então, que inibem esse cotransportador, promovem uma maior eliminação de glicose no corpo e pode ser utilizado, então, para o controle da glicemia. Hoje, nós temos 3 representantes dessa classe, né, o Forxiga, Invocana, Jardiance, no Brasil. Esses 3, eles também existem, mas no Brasil eles não estão com registro ativo na Anvisa. Então, essas são as principais terapias farmacológicas que podem ser utilizadas atualmente no tratamento diabético. Nós, como farmacêuticos, devemos sempre lembrar que quando as metas terapêuticas não estão sendo alcançadas, pode ser por falta de adesão ao tratamento, né? Então, o controle do diabetes e a prevenção das complicações provenientes, né, dessa síndrome envolve o conhecimento, como a gente falou, do paciente acerca da doença. Também inclui tarefas de autocuidado que ele vai ter que ter. Então, nós temos que identificar se o paciente diabético segue as recomendações do tratamento, né? Porque essa é uma questão fundamental para garantir se esse paciente está realmente compreendendo a gravidade da doença e se ele está tendo também acesso às informações necessárias ao tratamento dele. Então, nós temos que sempre observar se esse paciente não tem um déficit cognitivo, se não tiver problema de analfabetismo, questão de redução da acuidade visual ou auditiva, problemas psicológicos ou sintomas depressivos que vão fazer com que ele abandone o tratamento. Então, para identificar, além de controlar a glicemia, né, vai ver que não está sendo atingida a meta terapêutica. Durante o atendimento farmacêutico, também a gente pode questionar esse paciente se ele esquece de tomar medicamento, se ele se descuida quanto ao horário, se alguma vez ele deixa de tomar o medicamento quando não se sente bem, e o que ele faz quando se sente mal, se ele deixa de tomar o remédio. Então, são perguntas que a gente circunda o problema de baixa adesão e faz com que esse paciente te responda de forma indireta se ele adere ou não, tá? E muitas vezes vai ser necessário incluir familiares e cuidadores nesse processo de cuidado, tá? Para aumentar a adesão ao tratamento do paciente, que pode ser por isso que não está atingindo a meta terapêutica. Então, o diabetes é um problema de saúde pública com características epidêmicas, né? É uma doença que está associada a graves complicações micro e macrovasculares. Se controlar de forma estrita a glicemia de jejum, hemoglobina glicada, hiperglicemia pós-prandial, consegue-se prevenir complicações microvasculares. E para controlar as complicações macrovasculares, né, é fundamental que se controle também outros fatores de risco, né, como hipertensão arterial, tabagismo, sedentarismo, obesidade. Então, são fatores que previnem as complicações crônicas do diabetes. Essa doença tem um caráter progressivo, então muitas vezes é necessário aumentar as doses, associar outros medicamentos e ainda como pode ocorrer uma deteriorização total do controle metabólico, em última instância vai requerer o tratamento insulínico. É perceptível, né, que apesar de todos esses avanços que nós temos na terapêutica do paciente diabético, o controle glicêmico e o controle das complicações crônicas ainda não são os ideais. Temos muito a evoluir nesse sentido ainda. Por fim, eu deixo algumas referências que eu utilizei para o preparo dessa aula. O nosso próximo vídeo vai ser somente sobre a insulinoterapia.